Só para efeito de contexto, no os capítulos 9 e 10, a gente se posicionou em termos de tempo com um evento que divide a parte final da história desse mundo em dois cenários, né? A partir da estrutura do decreto dominical, você tem um cenário que fica para trás na história, que é o cenário do tempo da graça contínua de Cristo, de forma ampliada em termos de tempo e generalista em termos de oferta, há um momento específico na história onde a graça verticaliza em termos de força, com um último convite de Deus para o mundo se arrepender e se deslocar daquilo que o texto de Apocalipse descreve como sendo a grande Babilônia, para não serem participantes dos flagelos que caem sobre Babilônia. Então, o capítulo 9 faz esse divisor de águas. O capítulo 10 dá conta, ele aponta que a partir do decreto dominical, a partir do momento em que a história do mundo se divide nesse novo paradigma, que encaminha a história para a parte final, nesse período do decreto dominical haverá uma intensificação do processo de dificuldades que o evangelho enfrenta, no sentido de angústia ou de perseguições ou de afrontas que o evangelho vai sofrer, fruto da ascensão de Babilônia, do estabelecimento de Babilônia contra a lei de Deus. O capítulo 11, ele vem descrever o contexto dessa angústia sob a perspectiva da produção do engano. E aí ele aborda dois momentos da história. Vão ter textos no capítulo 11 que dizem respeito ao tempo do fim, como um todo, e textos no capítulo 11 que dizem respeito especificamente a esse tempo final pós-decreto dominical, onde a intensidade maior dos enganos de Satanás vai se fazer presente no mundo. Então, a gente tem duas estruturas nessa abordagem textual do capítulo 11, uma contextual e outra bem específica de sinais para o último momento da história. Qual é o centro de atenção do capítulo 11? A questão dos enganos de Satanás tem múltiplas formas, a gente viu esse texto na semana passada. Satanás tem 1000 maneiras diferentes pelas quais pode produzir e propagar o engano e intensificar a falsidade no mundo. E aqui no capítulo 11 a gente tem a expressão de algumas dessas posturas, algumas dessas atividades que Satanás exerce para ampliar o engano. O texto abre com uma advertência de que agora, nesse tempo que estamos vivendo, Satanás atue de uma maneira mais intensa do que sempre atuou. Algo que corrobora o texto do capítulo 12 de Apocalipse, quando aborda que na parte segunda da história do mundo, que é pós-Cristo, pós-vinda de Cristo, pós-advento de Cristo, o primeiro advento, Satanás sabe que tem pouco tempo e ele arregaça as mangas e intensifica o seu trabalho. Conforme a gente vai chegando mais perto do fim, essa intensidade de atuação de Satanás aumenta em função de várias coisas. A primeira delas é que ele percebe a forma como o mundo está reagindo às suas abordagens. A segunda é a experiência, o tempo de experiência de Satanás atuando no mundo, obviamente vai lhe dando mais cancha, mais formas diferentes de atuar, por conhecer bem a natureza humana e conhecer o contexto da natureza humana. Mas há uma terceira questão, que é ele perceber, pelo próprio comportamento dos filhos de Deus na Terra, que o tempo está chegando no final. Que a forma como o mundo está se conduzindo está apontando para uma direção de desfecho. E, obviamente, ele arregaça as mangas com mais intensidade para trabalhar naquilo que é a produção do engano. O texto também começa abordando que essa questão do engano tem dois públicos onde esse engano acontece, onde esses embustes contra o cristianismo verdadeiro acontecem. Um deles é o mundo, com todos os seus contextos, com todas as suas abordagens e com todas as suas propostas diferentes de religiosidade. Mas há um outro texto, há uma outra advertência grave no texto, que isso não fica restrito ao mundo. A manifestação de falsidade e o disfarce de Satanás se faz presente também entre o povo de Deus, entre os que servem a Deus,
na manifestação de pessoas que o fazem de maneira superficial ou de maneira dúbia, e que se tornam instrumentos de Satanás dentro do contexto do remanescente, dentro do contexto do povo de Deus. E a advertência é que, dentro desse povo, vão acontecer os principais adversários da verdade, as principais dificuldades na propagação da verdade. É como se você estivesse movimentando um corpo com um peso morto junto. E esse peso morto atravanca, ele trava o processo da manifestação de Deus no mundo. Essas duas advertências que abrem o texto, né, os disfarces de prodígios, sinais, maravilhas, formas diferentes de vício e pecado que Satanás intensifica no mundo, e a advertência de que isso não ficará só fora do remanescente, mas dentro do remanescente haverá esse tipo de manifestação que desvirtuará o evangelho e atrapalhará a missão, ou seja, atrasará o processo da missão, como forma de impedir que o evangelho seja propagado e o convite de Deus chegue ao mundo. Posto que essas são as advertências de abertura do texto, quais são essas formas pelas quais Satanás consegue atuar e convencer pessoas daquilo que é o engano? Duas questões principais aparecem como elementos doutrinais de maior ênfase ou maior ataque por parte de Satanás, e são os que produzem o maior nível de adesão de pessoas no mundo, em termos de quantidade e profundidade dessa adesão, ou seja, a forma como criam raízes no engano. O texto estabelece duas referências. A primeira delas é a compreensão do estado do homem na morte, a questão da mortalidade ou da imortalidade do ser humano. E a segunda questão, o ataque frontal à lei de Deus, em particular com um item, que é o sábado. Essas duas declarações, a declaração de que o sábado foi mudado e a declaração de que a morte não é aquilo que eventualmente se diga que ela é, a morte não é o fim, a morte é só uma transição para um novo começo. Essa abordagem de que o ser continue vivo, a imortalidade da alma. O estudo bíblico, o professor. E a abordagem que a gente tem na sequência de que o sábado foi mudado para o domingo, essas duas questões que aparecem aqui são as bases do engano geral de Satanás e são as bases pelas quais ele consegue unir o mundo ao redor de dois paradigmas. Por que é importante observar isso no cenário? Todos os outros enganos produzidos por Satanás, por mais variados que sejam, nas diversas religiões ou até na ausência completa dessas religiões, eles convergem para dois enganos comuns que unem todos os modelos, religiosos ou não religiosos. A questão do domingo e a questão da imortalidade. Como é que ele faz para isso ocorrer? Para essa estrutura em volta dessas duas mensagens se sustentar? Como é que ele une o mundo a partir disso? O texto vai apontar para alguns caminhos usados para isso. Por exemplo, um desses caminhos é a manifestação física de Satanás, tanto dele quanto dos seus anjos, produzindo o engano a partir de manifestações que reproduzam seres, entre aspas, mortais como imortais. Ou seja, ele se disfarça de seres que já morreram, ele e os seus anjos, se disfarçam apresentando-se para amigos, parentes e pessoas que perderam alguém, como forma de enlaçar essas pessoas pela parte emocional de reencontrar seus queridos. E embutido nesse entrelaçamento emocional, ele traz duas teses. A tese número 1, de que o ser humano não morre por completo. Morre o corpo, mas não morre a parte que ele chama de alma ou espírito. Ele persiste como eterno. O que dá às pessoas a sensação de que não perderam as pessoas, apenas se distanciaram delas pela mudança de formato. E também gera nas pessoas a expectativa de que elas estão sendo veladas por um dos seus amigos ou parentes que já morreu. E isso traz um vínculo emocional que fortifica um erro doutrinal, um erro conceitual, que é a alma
existe e é imortal. Esse erro é de tal natureza forte que ele atrai não só religiosos, mas atrai agnósticos e ateus. Afinal de contas, a explicação é o que muda. A explicação dos religiosos do cristianismo ou do paganismo é de que esse ser imaterial desprendido do corpo e que persista seja a manifestação do novo estado de coisas do ser humano. Para os ateus, é simplesmente uma transição para um modo diferente de existência energética presente no universo. E mesmo não crendo em Deus, o evento os une. E isso dá margem para que o espiritualismo se expanda para todos os segmentos, religiosos e não religiosos do mundo. A segunda questão, que é o domingo, atrela para o movimento religioso o ponto de convergência, o ponto de unidade do cristianismo. Para o mundo não cristão ou até agnóstico ou ateu, é um dia de paralisação que pode unir os povos com o congraçamento e a paz, o que também permite a unidade. E esses dois elementos vão se tornar cada vez mais fortes nessa produção da unidade do mundo ao redor de dois itens contrários às afirmações de Deus, produzindo uma falsidade àquilo que é o discurso da Bíblia. Toda essa manifestação de caráter sobrenatural, ela é corroborada tanto pelos que aparecem na forma de imortalidade, representando pessoas que já foram, pessoas que já morreram, quanto na forma de apresentação direta de anjos ou do próprio Satanás, num embuste de se fazer parecer o Cristo, sustentando que ele autorizou a mudança do sábado para o domingo e ele sustenta as almas daqueles que morreram. E, portanto, além do convencimento conceitual, haverá um convencimento físico, sobrenatural, que dê a base para acreditar nisso. Outra coisa que o texto traz como referência é que essas manifestações, elas seriam seguidas ou acompanhadas de reavivamentos falsos. E esses reavivamentos em duas direções. O reavivamento do mundo, a partir dos milagres e prodígios produzidos pelos seres que Satanás coordena, pelos anjos que ele coordena e ele mesmo. Esses sinais e prodígios convenceriam o mundo da autenticidade do conteúdo da mensagem de Satanás. Afinal de contas, se ele é capaz de produzir os milagres e todo mundo está assistindo, então o que ele está dizendo é verdadeiro. Isso dá autenticidade ao seu texto, à sua narrativa. Na carona disso, também haverá, além do reavivamento produzido por esses sinais e prodígios que põem o mundo em frenesi, põem o mundo em um estado de êxtase por conta de olhar e observar esses milagres que vão crescendo em intensidade. Do outro lado, tem os falsos reavivamentos no povo de Deus. Ou seja, antes que ocorra o reavivamento final, que é aquele que produziria no povo de Deus uma manifestação semelhante à de Pentecostes, que produziria entre os seguidores de Deus, entre o remanescente, as mesmas referências vistas lá no início do cristianismo, em termos de unidade cristã, de garra para a pregação do evangelho, da manifestação do Espírito Santo. Em lugar disso, antes que essa manifestação ocorresse, dentro do povo de Deus apareceriam falsos movimentos de reavivamento, cuja base ela é social ou emocional, mas não espiritual. E aí vem algumas advertências bastante pesadas no texto em relação a essas manifestações. Uma parte desses reavivamentos diz respeito a um olhar cada vez mais intenso para a parte emocional do evangelho, e uma outra parte com os eventos que orbitam o culto e a adoração, com variantes de natureza física e emocional produzidas nos serviços de culto, nos serviços e reuniões da igreja. E Ellen White aí se concentra um pouco nessa questão ao falar da música e das suas manifestações, embora não só. Ela fala disso, fala das manifestações corporais, fala do êxtase, do frenesi emocional gerado nos cultos com distorções, para essa tendência de produção de uma pseudo-teofania, um ufanismo exagerado das manifestações
espirituais dos membros de uma igreja, que podem chegar até manifestações mais amplas, como prodígios, sinais ou dons, como o dom falso de línguas e outros, que seriam manifestações de contrafação ao reavivamento verdadeiro. E aí, de novo, a advertência qual é? A advertência é que o povo de Deus, instruído da palavra, consiga perceber a diferença entre os reavivamentos genuínos e os falsos, entre a verdade e o erro, entre o conteúdo verdadeiro e o conteúdo equivocado apresentado nesses levantes de Satanás contra a verdade. Além disso, vem um outro elemento importante de advertência no texto, que é o fato de que os anjos de Satanás e os anjos de Deus assumirão parte de protagonismo em várias atividades ou em várias manifestações humanas na Terra, a ponto de os anjos de Satanás aparecerem como seres humanos, entre inclusive o povo de Deus, para contestar a verdade, produzindo dissensão, produzindo discórdia ou produzindo debates desnecessários em ambientes da verdade, para produzir descrença ou produzir dúvida entre os membros da igreja. Idem no mundo. Os anjos de Satanás se manifestariam e dialogariam com pessoas influentes no mundo, seja no mundo religioso ou no mundo secular, para com isso sustentar seu plano de ataque e de desgoverno no processo da propagação da mensagem do povo de Deus. Além disso, essas manifestações cívicas se dariam entre o povo de Deus, inclusive nas suas reuniões, produzindo aí algum tipo de desconforto ou de desvirtuamento das mensagens nos debates com o povo de Deus. Ou seja, se é certo que muitos no passado receberam anjos sem se dar conta de que isso era o que estava acontecendo, no tempo do fim, isso acontecerá com anjos de Satanás espalhados pelo mundo nos diversos ambientes, nas cortes, nas estruturas governamentais, nas casas de culto, entre as pessoas. Obviamente, Deus também se dá ao direito de fazer o mesmo, e os anjos de Deus se manifestarão também na forma humana para ajudar a defender tanto a liberdade do povo de Deus naquilo que ainda seja possível, e há expressões de que os anjos de Deus se manifestarão nas casas legislativas, nas assembleias, inclusive discursando ou influenciando pessoas para continuar produzindo a liberdade e a condição de crença. E na outra via, esses mesmos anjos entre o povo de Deus, seja nas casas de culto ou nas suas estruturas de vida, a ajudar a combater os anjos de Satanás que precisarão do mesmo artifício, que utilizarão o mesmo artifício. Por fim, aparece como última referência de advertência, a mais intensa de todas, a imitação que Satanás fará da pessoa de Cristo, apontando para o mundo inteiro que a segunda vinda de Cristo se cumpriu, ela aconteceu. Satanás aparecerá como sendo o próprio Jesus e usando as mesmas palavras, frases e textos pronunciados por Jesus, abençoando as pessoas ao redor do mundo. Em diversos países ou lugares do mundo, ele aparece com o brilho da sua glória de um anjo de luz para enganar as pessoas como sendo uma manifestação do Cristo. Dentro desse escopo de ele apresentar-se como Cristo e imitando como se tivesse Cristo voltado à Terra, ele começa a apresentar suas mensagens. E parte dessa mensagem é a distorção do Evangelho e a distorção dos parâmetros pelos quais Deus rege o mundo, levando o mundo à descrença do desenho bíblico na forma como está. É ele quem vai pontuar para o mundo que ele mesmo autorizou a transição do sábado para o domingo e vai ser o centro de adoração de várias estruturas de culto e de várias pessoas no mundo, dada a forma sobrenatural com a que ele se manifesta. E aí, mesmo aqueles que não criam na existência de Deus ou na existência do Cristo, serão chamados à atenção por esse ser maravilhoso que apareça no mundo e que tem ações sobrenaturais. Na carona disso, seus anjos e seus servos
farão milagres e prodígios espalhados pelo mundo inteiro, produzindo doenças e as retirando, produzindo diversos tipos de manifestação, para dar sustentação ao fato de que Cristo veio e empoderou, deu capacidade e poder aos seus filhos para que cumprissem a sua missão. E uma parte dessa missão é o extermínio desse povo rebelde contrário a Deus, na versão de Satanás, obviamente. Esse povo contrário a Deus é o povo que insiste em manter o sábado e dizer que todo o restante que está observando o domingo está seguindo um caminho equivocado e não bíblico. E Satanás influencia o mundo para que se volte contra os guardadores do sábado e divergentes da lei. E, principalmente, divergentes do Cristo. O impacto dessa cena de manifestação de Satanás personificando a Cristo é um impacto sem precedentes, porque como isso se torna algo visível e visível no mundo inteiro, porque ele vai aparecendo em países diferentes do mundo e procedendo suas falas e milagres, esse evento produz uma comoção mundial e uma propagação dessa mensagem de falsidade para tudo que é lugar. Portanto, o peso dessa manifestação é tratado no texto como o último ato, o ato culminante do drama do engano, quando ele mesmo se manifesta como o Cristo. Obviamente, há limites para a manifestação de Satanás. Um desses limites é não poder imitar a vinda de Cristo, ou seja, imitar a vinda de Jesus nas nuvens do céu, com todos os anjos, trombetas, etc. Isso não será permitido a Satanás. Ele usará de outros tipos de manifestação, como aquelas descritas nas advertências de Jesus. Se disserem que eu apareci aqui ou ali, no deserto ou na cidade, não deem crédito, porque quando vier o Filho do Homem, todo olho o verá. A expressão da vinda de Cristo como representação da sua onipresença, o que permite numa terra redonda o Cristo ser manifesto e visível por todos, essa apresentação do poder de Deus não será imitada por Satanás, até porque ele não tem esse poder, mas também não será imitada em outras formas, para que não gere, de alguma maneira, um descompasso entre a mensagem de Deus de forma completa, porque aí não haveria engano, aí seria uma impossibilidade de perceber a distinção. Então, qualquer um que conheça a forma bíblica da vinda de Jesus estará apto para observar que Satanás não é o Cristo. Seja porque o discurso dele é contrário à Bíblia, seja porque a forma como ele apresentou-se no mundo, a maneira como ele imitou a vinda de Cristo, não é a maneira bíblica da descrição da vinda de Jesus nas nuvens do céu. Todo o poder, toda a glória e todos os anjos. Além do que, a vinda de Cristo implica na ressurreição de todos os que morreram em Cristo, e todos os que morrendo crendo em Deus e seguindo seus caminhos, desde Adão até o dia da vinda de Cristo. E Satanás não tem como imitar isso. E essa ressurreição é impossível de ser reproduzida por ele. Então, o que ele faz? Acaba usando de outro artifício, que é o artifício da imortalidade da alma, a imitação da imortalidade da alma, fazendo com que seres apareçam representando pessoas ou seres que já estão salvos com ele, o Cristo disfarçado, o Satanás, na forma de Cristo, para sustentar sua tese de que ele seja, de fato, o Cristo manifesto. Além do que, ele vai usar de toda a possibilidade de imitação. E é algo que aparece também de referência no texto, a capacidade que os anjos de Satanás e Satanás têm de imitar o ser humano, inclusive nas suas feições, na forma de manifestação movimentar da fisionomia humana, na articulação da voz, nos cacuetes, ou seja, ele é um imitador perfeito. É um imitador com características perfeitas, como alguns que nascem com esse talento na Terra e conseguem imitar muito bem tanto a voz quanto os trejeitos de uma pessoa. Satanás ele tem essa especialidade, os seus anjos também, de se apresentar com essa metamorfose, tanto física quanto estrutural, daqueles que se foram. E é uma forma de sustentar o discurso de erros que Satanás está apresentando no mundo. É mais uma manifestação de milagres. Uma outra coisa que aparece no texto é que esses milagres excedem só a questão humana de curar pessoas ou coisa do gênero e vão para fenômenos físicos, como, por exemplo, fazer descer do céu fogo
como manifestação de prodígios, como manifestação de sinais. Embora isso já aconteça hoje, de certa maneira, em alguns movimentos religiosos, que de vez em quando produzem cultos desses de chamados cultos do poder, e vão para o alto de montanhas e começam a descer folhas queimando do céu. São eventos sobrenaturais que acontecem, inclusive, hoje, mas o que está promovido por Satanás para o futuro são eventos mais intensos do que esses, que dariam ao ser humano que não conheça a Bíblia e a sua verdade uma falsa ideia de poder e a sustentação de que ele seja o Cristo. Toda essa estrutura, obviamente, produz uma possibilidade de engano para a qual o povo de Deus poderia, se não conhecesse as Escrituras, ser conduzido. Mas, de novo, o texto adverte que do povo de Deus sincero e puro não haverá nenhum tipo de engano que possa desviá-los do caminho ou desanimá-los do caminho. Apesar das manifestações de Satanás, das tentativas de bloqueio à propagação da mensagem, o povo de Deus seguirá firme a terminar a obra, a terminar o processo da pregação. E o texto conclui dizendo que o tamanho da obra de Satanás faz o engano parecer universal, ou seja, parecer um caminho sem volta que atinge a terra toda. Felizmente, no auge desse engano, o povo de Deus é convidado por ele mesmo, por Deus, a olhar para cima e aguardar a chegada de Cristo, aguardar o cumprimento da promessa. E isso acalenta o coração do povo de Deus, que já vai chegando no limite por causa da pressão do que Satanás produz. Então, o texto, ao mesmo tempo, é uma advertência para com as formas como Satanás age, mas também é um consolo, um conforto, que mesmo que Satanás faça tudo isso, a gente tem as promessas de Deus de forma muito clara de que o povo de Deus estará livre de tudo isso, embora sinta o impacto, estará livre do engano porque conhece a verdade, porque teve tempo de debruçar-se sobre ela e saberá identificar a verdade do erro nessas manifestações todas que estão por vir. Obviamente, isso depende do que a gente faz hoje. Depende do quanto eu conheço e aprofundo o conhecimento da verdade hoje, para que quando essa verdade for de alguma forma modificada ou questionada, seja quase que autoevidente o erro. Salta aos olhos o erro e a gente tem a condição de tomar decisões acertadas na direção do que é a proposta de Deus, do que é o convite de Deus para esse último tempo da história. Esse é o resumão do que a gente viu aí no capítulo 11, seja nas advertências, seja nas mensagens de conforto.